Boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Porto Canal. No programa de hoje vamos dar-lhe a conhecer um estudo do Instituto Português de Oncologia do Porto que revela que as taxas de sobrevivência dos doentes com cancro são bastante elevadas. Uma notícia então para desenvolvermos na primeira parte deste programa. Depois do intervalo, é a altura em que abrimos as portas e lhe damos a oportunidade de participar aqui em direto. Eu terei comigo a doutora Rita Teixeira. A especialidade é anestesia, por isso se tiver questões para esclarecer, aproveite e participe. O número de telefone que temos disponível é o 229538525. Pode também, se preferir, enviar-nos a sua questão por mensagem. Nesse caso, deverá escrever POR, deixe um espaço, de seguida escreva o nome, a localidade e só depois a sua pergunta. Deve, neste caso, enviar-nos a mensagem para o 68302. Para além disto, temos sempre um e-mail disponível, consultório@portocanal.pt. É o e-mail para onde nos pode enviar os seus comentários, dúvidas e também sugestões. Podem ainda escrever-nos, para isso tome nota da morada do Porto Canal, que está a passar em rodapé ao longo desta emissão em direto. As suas cartas são reencaminhadas pela produção, consoante a respectiva especialidade, e todas elas obtêm depois resposta aqui neste consultório com os nossos especialistas convidados. Já sabe que a especialidade de hoje é então anestesiologia. Aproveite e participe, esclareça as suas dúvidas com a doutora Rita Teixeira. A taxa de sobrevivência dos doentes com cancro está a aumentar. O Instituto Português de Oncologia realizou um estudo inédito e divulgou as taxas de sobrevivência relativas a mais de 40 tipos de cancro. Deste estudo destacam-se precisamente as elevadas taxas de sobrevivência destes doentes. Eu tenho comigo precisamente o Dr. Laranja Pontes, que é presidente do Conselho de Administração do Instituto Português de Oncologia do Porto. Muito boa tarde, Sr. Doutor. Muito bem-vindo ao consultório de hoje. Sr. Doutor, de facto, o Instituto Português de Oncologia do Porto é a primeira instituição oncológica a divulgar as taxas de sobrevivência relativas a mais de 40 tipos de cancro. Como é que se realizou este estudo? Bem, este estilo de estudos tem que ser inerentes ao bom desempenho de uma instituição. Uma instituição como a IPO do Porto, que é seguramente uma das 6 maiores instituições europeias a tratar doentes, só a tratar doentes com cancro. E como tal, independentemente dos números que normalmente são referidos para qualquer atividade em saúde, que é o número de consultas, o número de operações, isso são dados que para nós já são tratados há muito tempo. Agora, o fundamental para os nossos doentes e para a comunidade em geral é saber realmente quais são os resultados. E os resultados em cancro é sobrevivência. As incidências do cancro já nós reportamos há vários anos. O Roriano tem resultados publicados há muitos anos, mas agora aquilo que nós estamos realmente já a avançar é para manter os resultados da sobrevivência dos nossos doentes. Sim, isto fruto das elevadas tecnologias, dos meios também terapêuticos avançados de que o IPO no Porto dispõe. Pronto, realmente só se consegue avaliar a eficácia dos tratamentos, independentemente da tecnologia, independentemente do atendimento em geral, dos prazos que são cumpridos, é os resultados. Isso aí é que é o fundamental, a garantia que nós temos que dar aos nossos doentes. Não é que a consulta seja muito rápida ou que a operação seja muito rápida. Isso é uma obrigação inerente ao funcionamento e às vezes não tem tanto impacto como isso. O grande impacto e aquilo que é a garantia é precisamente este estilo de resultados, que é avaliar os 10 mil, à volta de 10 mil doentes,
que entraram no ano de 2005 e 2006 no IPO, o que é que lhes aconteceu ao fim de 5 anos? Avalia a eficácia. Esses doentes fizeram 5 anos de tratamento, de diagnóstico da sua doença em 2010 e 2011. E o tratamento desses resultados é aquilo que está publicado agora neste trabalho. Doutor, e vamos às conclusões, porque as conclusões são bastante animadoras, são muito positivas. O estudo concluiu que o cancro da tiroide é o que apresenta os resultados mais positivos. Certo. Há uma série de... Nós já sabemos isso, quer dizer, aquilo que nós estamos a fazer e aquilo que nós quisemos fazer com isto e aquilo que continuaremos a fazer para a frente é fazer comparações, ver se a nossa metodologia de trabalho, os nossos protocolos estão em linha com aquilo que é feito noutros países onde não se duvida que as melhores práticas sejam feitas. Mas é que essa é a nossa obrigação, é assegurar aos doentes que as práticas que nós estamos cá a fazer são absolutamente sobreponíveis em termos de resultado. Nós sabemos que há cancros, há tumores que são de melhor prognóstico e da tiroide é um deles, mas há outros que, independentemente de algumas características do resultado associado ao diagnóstico, também tem a ver com as tecnologias, com as drogas que se usam, com as sucessões, com o maior ou menor tratamento atempado e, felizmente, na maior parte das situações em que as metodologias de trabalho e as tecnologias, sejam em drogas, sejam em outros equipamentos, estejam a ser aplicados, mesmo nessas, nós sabemos que os nossos resultados, que os resultados dos doentes que entraram na porta do IPO em 2005 e 2006, estão alinhados com a maior parte dos centros europeus e mundiais que também publicam os resultados. O que espalha o trabalho da excelência que tem vindo a ser realizado. O que é preciso, e isto demonstra que realmente duas coisas essenciais. Uma delas é que é necessário, por um lado, introduzir a inovação, seja na metodologia de trabalho, seja nos meios de tratamento. E, por outro lado, é preciso concentrar os doentes. Só com números muito significativos, como aqueles que nós temos, é possível chegar ao fim de 5 anos e os resultados que nós publicamos são cientificamente comprováveis, não são acasos, não são meras análises casuísticas de meia dúzia de situações, são 10.000 doentes a quem foi diagnosticado e a quem foi avaliado a sua sobrevida. Voltando então um pouco às conclusões, Sr. Doutor, dizia há pouco que o cancro da tiroide é um dos que apresenta resultados mais positivos, com uma taxa de sobrevivência que ronda os 96,8%. Para o cancro da próstata e o cancro do testículo, os resultados situam-se também acima dos 90% no que diz respeito às taxas de sobrevivência. Certo. Assim, em termos gerais, também aquilo que mais interessa, se calhar, para a maioria dos nossos espectadores serão aqueles tumores que têm maior incidência. No homem é a próstata, na mulher é a mama, e realmente, tanto um como o outro, os nossos resultados estão na metade, digamos, acima da média que normalmente é publicada por múltiplas instituições. Há estudos europeus de avaliação permanente, que um deles muito importante chama-se Eurocare, e é precisamente da mesma metodologia que nós usamos e é com os mesmos resultados. De maneira que nós sabemos que, por exemplo, a próstata está acima da maioria dos outros centros que contribuíram para o Eurocare. 94,5% da taxa de sobrevivência. Quer dizer que, apesar de ser um cancro muito frequente, nós conseguimos oferecer aos nossos doentes taxas de sobrevivência alta.
Como é também o caso do cancro da mama que nos referiu, o cancro mais frequente na mulher. Neste caso, as doentes a quem foi diagnosticado o tumor maligno da mama apresentaram uma taxa de sobrevivência aos 5 anos de 86,6%. Sr. Doutor, em relação às patologias oncológicas nas crianças que têm sido frequentemente divulgadas na comunicação social por serem, na maior parte dos casos, situações dramáticas e que sensibilizam toda a gente. No caso destas patologias oncológicas, o que é que este estudo revelou? Este estudo, nas crianças, o que revela é assim, independentemente da situação dramática que normalmente está associada, sejam às crianças ou adultos, mas nas crianças, como é evidente, a comunidade investe muito mais e é muito mais sentida essa situação. De qualquer maneira, nas crianças, em geral, a maior parte dos tumores têm uma boa taxa de resposta. E assim, em termos gerais, nós temos sobrevivências de uma média de 74,6% dos doentes com menos de 15 anos, em geral, para todos os tumores. Isto quer dizer que há tumores que têm taxas de sobrevivência, como algumas das leucemias, com mais de 85% de probabilidade de estarem vivos ao fim de 5 anos, e é evidente que há alguns que, apesar de serem raros, também contribuem negativamente para a estatística. De qualquer maneira, em geral, aquilo que é previsível é que nas crianças, por exemplo, as taxas de sobrevivência são maiores do que nos adultos. Sim. Sr. Doutor, em relação aos casos mais problemáticos, como por exemplo o cancro do fígado, o cancro do pulmão, que tem também uma elevada prevalência na nossa população, o que é que foi possível concluir? O que é possível concluir? É que, independentemente das alterações e das inovações que foram introduzidas por algumas drogas, por algum diagnóstico precoce, há uma série de patologias que continuam a ter um prognóstico muito fraco. Nomeadamente o pulmão, o esófago, a laringe, no fundo, quer dizer, muitas das neoplasias associadas, por exemplo, ao tabaco, continuam a ter taxas de sobrevivência e de resposta aos tratamentos muito fracas. E, além disso, há algumas das localizações, que são em sítios, nomeadamente o fígado ou o pâncreas, que são de sintomatologia muito tardia, que normalmente não há meios complementares de diagnóstico de fácil utilização para fazer um diagnóstico precoce. De maneira que muitas dessas situações são tais que só se suspeita quando já existe uma neoplasia, um cancro com dimensões e espalhado, digamos, de uma maneira já significativa. Portanto, quando o tumor já está numa fase Quando está numa fase avançada. E isso também é uma das ilações muito importantes que nós temos de ter deste e de outros estudos, é que quanto mais se investir no diagnóstico precoce, quanto mais as pessoas, depois de ter sido eliminado como causa de morte a maior parte das doenças infecciosas, neste momento a nossa obrigação é investir na prevenção primária. E prevenção primária é estilos de vida saudáveis. Diminuir o uso de tabaco, manter o peso, fazer certas dietas equilibradas, praticar exercício físico e estar atento aos sintomas daquilo que é o seu corpo. Isso Doutor, é muito importante. A aposta na prevenção é de tal forma importante que há estudos que revelam que até 2020 as taxas de cancro poderão aumentar cerca de 50% na população mundial. O que faz disto, precisamente, a prevenção um ponto de extrema importância no que diz respeito ao Serviço Nacional de Saúde de qualquer país, não é? Sim, nós, fruto do nosso desenvolvimento social, e nomeadamente na área da saúde, estamos agora com uma nova raça, que é o humano com esperança de vida para cima dos 80 anos.
Nossa esperança de vida há 70 ou 80 anos era 40 e poucos anos de idade, que ainda agora são, e muitas em áreas primitivas, onde a civilização, apesar de tudo, não chegou, e os cuidados médicos, continua-se a ter esperanças de vida muito baixas. Nestas sociedades mais organizadas como a nossa, a esperança de vida aumentou de tal maneira. E outra coisa que é que todos nós vamos morrer, seja de uma coisa ou de outra, por isso temos a mortalidade continua a ser 100%, de maneira que o que é que fica agora? Ficam as doenças degenerativas e uma delas é o cancro. O cancro, as doenças degenerativas do sistema nervoso central, que cada vez estão a aparecer mais. Agora, tudo aquilo que nós pudermos fazer para melhorar as nossas performances físicas e chegar à idade mais avançada com menores riscos são fatores que não custaram nada ao Serviço Nacional de Saúde ou à comunidade em si, não custaram nada e que vão ter impacto significativo, porque estas terapêuticas, muitas delas têm efeitos secundários significativos. Uma das coisas que nós agora, em termos institucionais, vamos investir bastante é na avaliação da qualidade de vida, porque cada vez daqui para a frente a avaliação da qualidade de vida vai ser quase tão importante como a sobrevida para os resultados, porque muitas vezes, agora nesta época de míngua de recursos financeiros, se fala na sustentabilidade, fala-se no custo, mas muitas vezes poderá-se falar de qualidade de vida se nós tivermos esses parâmetros já devidamente estudados. Porque não só o que é caro, não só as intervenções técnicas são suficientes para melhorar aquilo que, além da sobrevida, é a qualidade de vida. Nós pelo menos eu não defendo que o aumento da sobrevida é tudo. Quer dizer, as pessoas têm que, além de prolongarem a sua vida, têm que ter uma qualidade de vida aceitável. E esses resultados nós estamos institucionalmente a começar a investir seguramente, e dentro de pouco tempo iremos ter resultados consistentes sobre a qualidade de vida dos nossos doentes. Sobre as avaliações futuras que poderemos então vir a ter proximamente, avaliações do Instituto Português de Oncologia do Porto. Eu quero apenas acrescentar que este trabalho, portanto, estes dados que aqui foram revelados, podem ser consultados precisamente no site, na internet do IPO Porto. Dr. Laranja Pontes, agradeço a sua participação neste programa. Muito obrigada pela sua vinda. Foi um prazer enorme tê-lo aqui connosco. Muito obrigada pela sua presença. E agora a altura de fazermos aqui uma curta pausa, mas voltamos já de seguida com a doutora Rita Teixeira, é anestesista. Na segunda parte, se tiver dúvidas para esclarecer, já sabe que as portas deste programa estão abertas para que possa entrar em direto e participar. Eu volto a recordar o número de telefone que está disponível, é o 229538525. Faça a sua chamada e participe. Eu conto consigo desse lado. Até já.